Meus irmãos, sempre é muito gratificante pregar a palavra de Deus, trazer o recado glorioso do Senhor à vida da igreja. Esse ano nós completamos 20 anos de ministério e eu sou extremamente grato a Deus pelas palavras que Ele tem trazido ao meu coração, procurando sempre ouvir a voz do Senhor. Gratidão, sentimento que agrada a Deus. Você é uma pessoa grata a Deus? Nas suas atitudes, no seu dia a dia, você expressa gratidão? Quero falar hoje de um assunto extremamente espiritual. Muitos pensam que é um assunto financeiro, mas a bênção de dizimar, a bênção de contribuir, é um assunto espiritual. Interessante, queridos, que como pastor, a gente vai amadurecendo, os cabelos vão embranquecendo, e Deus vai te direcionando naquilo que é preciso passar para a igreja. Eu tenho procurado, como pastor, ser aquele pastor do Salmo 23, verso 2, que a palavra de Deus diz assim: Ele me guia mansamente às águas tranquilas e me faz repousar em pastos verdejantes. Então tenho no meu coração o desejo que a igreja, você ovelha, repouse em pastos verdejantes enquanto nós estamos caminhando aqui. E um dos caminhos aos pastos verdejantes é a gratidão pela oportunidade de dizimar na casa do Senhor, contribuir com a obra gloriosa do Senhor. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3, verso 10 ao 12. Gratidão a Deus pela graça de dizimar, de investir na obra. A palavra de Deus diz assim, queridos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento, dai-nos compreensão espiritual, discernimento, para compreendermos as maravilhas da Tua palavra. Deus, que nessa noite a Sua vontade se realize na vida de cada um de nós, na efetivação da Sua vontade através da Tua palavra santa e bendita. Oramos no nome de Jesus. Amém. Igreja amada, hoje existem muitas vozes hoje no mundo, muitas vozes. Você as ouve o tempo todo. Muito embora nem sempre você as perceba. Quantas vozes nesse mundo?
Eu fui extremamente prejudicado no início da minha vida cristã, quando eu não soube discernir uma voz que criticava a grandeza da oferta, de ser fiel ao Senhor. Mas em tempo oportuno, o Senhor me fez discernir que aquela voz não era de Deus. Então, queridos, quando andamos com Deus, precisamos aprender a discernir as vozes estranhas, as vozes contrárias. Este pode ser um caminho sem volta a que você tem, às vezes, dado crédito. As vozes do mundo sempre tentarão nos empurrar para baixo, para longe de Deus, para não cumprirmos a vontade do Senhor. Por isso, não importa o que elas digam, não podemos nos distrairmos com elas. Sabe por quê? Elas não são verdadeiras. O versículo que mais se repete no Velho Testamento é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Israel. E eu pergunto para você nessa noite, que vozes você tem ouvido? Voz do mundo? A voz do nosso coração, que às vezes é enganosa? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Igreja, contribuir com os dízimos e ofertas é fartamente ensinado nas Escrituras. Algumas pessoas dizem que o dízimo não existe mais, que é do tempo da lei, mas o dízimo é antes da lei. Gênesis 14, 20. Levítico 27, 31 fala da importância de dizimar na casa do Senhor. Nos livros históricos, no livro de Neemias, capítulo 12, verso 44, vamos ler Neemias 12, 44, abra sua Bíblia aí, olha só o que diz o texto sagrado, Neemias 12, da extraordinária palavra do Senhor, Neemias 12, 44, palavra de Deus, que é luz para os nossos pés. Nós precisamos trilhar nessa palavra gloriosa. E essa é uma área, irmãos, que muitos têm sido prejudicados por não entender a grandeza de contribuir, de ofertar. Neemias 12, 44. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para ajuntarem nelas as cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre com os sacerdotes e os levitas que ministravam ali. Igreja amada, devolver os dízimos é doar, e doar ofertas não são questões financeiras. Guarda isso no seu coração. Dar oferta, dizimar, não é questão financeira. É uma questão de fé e espiritualidade. Sempre que a pessoa ou a igreja experimenta um despertamento espiritual, a igreja cresce na oferta, na fidelidade. Por isso que eu estou com o tema gratidão, porque quando você é abençoado, o seu coração fica grato a Deus. Essa semana, conversando com um crente aqui de Jataí, ele disse: pastor Wésiel, eu estou extremamente grato a Deus, porque eu tenho recebido além do que eu mereço. E ele contava as bênçãos, e mais bênçãos, e mais bênçãos. O servo de Deus sabe que não é dar dinheiro à igreja, mas sim é parte da adoração ao Senhor. Precisamos ter o coração agradecido, cheio de fé e generosidade. Imagine
você homenagear seu pai por tudo de bom que ele faz na sua vida. Seu pai, sua mãe. Você homenageia alguém porque essa pessoa extremamente abençoa a sua vida. Ele não ficaria imensamente feliz com isso? Sim, ficaria. Você não se sentiria grato em retribuir todo o amor recebido? Certa vez, um adolescente queria presentear a mãe no Dia das Mães. E ela procurou um presente que pudesse representar a gratidão que ela tinha pela sua mãe. E ela teve a ideia de comprar um coração. E ela procurou o coração mais lindo, o coração mais grato. E ela não encontra. Então ela tem a ideia de dizer: mamãe, o meu coração é seu. Sou grata a Jesus por tudo que a senhora tem feito na minha vida. E aquela mãe chorou de alegria. Esse é o verdadeiro sentido, irmãos, de ofertar. Um gesto de fidelidade e imensa gratidão. Por isso Deus nos diz de que maneira devemos realizar esse ato de puro amor, puro amor. Quantas vozes você tem ouvido e tem distanciado você da fidelidade ao Senhor? Nós sabemos que a desobediência é um pecado. Malaquias 3, versículo 10 ao 12, falam aqui de 6 bênçãos para aquele que tem um coração grato e ama dizimar. Vamos voltar ao texto de Malaquias. Abra sua Bíblia novamente. Quero citar aqui 6 bênçãos. Eu quero que você marque na sua Bíblia. 6 bênçãos quando você for inquirido para não dizimar. Quando você for, talvez, impedido pelo seu coração. Primeira bênção: as janelas do céu são abertas. As janelas do céu são abertas. Olha lá. Se eu não vos abrir as janelas da onde? Do céu. Toda boa dádiva vem do alto. Sabemos que as janelas são abertas do céu. Sabe onde que ela é aberta, irmãos? Por dentro. Janela do céu é aberta por dentro. Guarde isso. Toda boa dádiva vem do alto, e todo dom perfeito vem do alto. E o Senhor quem dá a semente ao que semeia. Janelas abertas falam de bênçãos integrais. Não só de bênção material, mas também de bênçãos materiais, multiformes, bênçãos espirituais e incontáveis, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Como diz aquele cântico, né? Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos teremos. Bênçãos mandadas dos céus. Chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Está chovendo, né? Está chovendo agora. Agora imagine a chuva de bênçãos que Deus manda sobre a sua vida. Igreja, nós temos chuvas mandadas dos céus. A primeira bênção desse texto são as janelas abertas dos céus. Segunda bênção, bênçãos com medida. Bênçãos com medida. Há bênçãos que podemos medir. E eu vou citar para você o emprego que Deus te dá. A empresa, talvez é sua, que você trabalha, é bênção para você. O pão de cada dia. Hoje, aliás, algumas famílias esquecem de orar pela manhã, agradecendo pelo pão. Não esqueça disso. Agradeça a Deus. O remédio que Deus provê na sua vida. O templo
os instrumentos musicais, roupas, a escola dos seus filhos, carro, gasolina, viagens, roupas, e a lista segue. Bênçãos. Faça sua lista, você ficará surpreso. Você ficará surpreso porque a lista é enorme. Haja cadernos, agendas, arquivos, ou talvez no seu tablet, no seu computador, porque o Senhor derrama as bênçãos com fartura, queridos, com fartura. Os testemunhos no meio do povo de Deus são encorajadores. Eu me lembro aqui do pastor Acácio. Ele me contou essa ilustração aqui no gabinete. O pastor Acácio é pastor no Paraná. Ele é sogro do irmão D'Angelo. Ele é pastor. E ele dizia, e ele é membro da PIB de Curitiba. Pastor Acácio me conta esse testemunho, e eu fiquei impactado. Ele diz que a convenção paranaense ligou para a PIB Curitiba. E o tesoureiro, o tesoureiro da convenção, porque nós batistas, nós temos uma convenção, um escritório que organiza todo o trabalho. E nós, como batistas, mandamos 10% das entradas para a convenção, para a obra missionária, para o avanço da obra. Então, queridos, o pastor Acácio diz que o tesoureiro da convenção liga falando assim, vocês mandaram um dízimo errado aqui. Aí o tesoureiro falou com o pastor Pascoal Piragini, e o pastor falou, não mandou dízimo errado não. Por quê? Não, porque chegou um dízimo aqui da PIB de 5 milhões. 5 milhões? É isso mesmo. O dízimo foi 5 milhões. Sabe por quê? Porque a igreja recebeu um dízimo de 50 milhões. Um irmão vendeu um estaleiro por 500 milhões. Um estaleiro de navios. E eu vou contar essa bênção para vocês. E agora Deus deu para ele mais 3 estaleiros. Amém, igreja? Então, às vezes, a gente fica contando moedas no reino, irmãos. Mão fechada. Deus nos abençoa com bênçãos sem medidas. Verso 10 diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Deus manda você fazer prova dele. Hoje não está dando para fazer prova com o ser humano não, que está difícil. Mas com Deus você pode fazer. Você pode fazer. Isso me emociona, irmãos. Isso me emociona. Nós precisamos ser uma igreja mais grata. Ofertar para missões. Mansara está aí, ó. Mansara dá o duro lá na Colômbia, né, Mansara? Se a igreja ampliasse a visão. Eu tenho orado para Deus ampliar a visão dessa igreja. A sua visão. E eu me lembro do pastor Fernando Brandão. Ele foi levantar uma oferta para Cristolândia. E aí ele viu os irmãos tirando R$1 do bolso, R$2. Ele falou, não, para aí. Irmãos, batista é ruim para ofertar. Tira esses R$100 do seu bolso, rapaz. E oferta para a casa de Deus. Ele foi ousado, alguns não gostaram. Mas é ousadia para a obra de Deus, irmãos. Eu não prego aqui para mim não, eu prego aqui para a obra de Deus. Isso é bênção sem medida. O amor fraternal, a generosidade do irmão. Não há dinheiro que pague bênção sem medidas, vinda das mãos do eterno Jesus. Amém, queridos? Outra bênção. Repreenderei o devorador. Versículo 12. Versículo 10. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Verso 12.
por vossa causa repreenderei o devorador. Deus é fiel. Deus é extremamente fiel. Você pode repetir comigo? Deus é extremamente fiel. Aí ele vê você ofertar, dizimar, ele vai lá e fala assim, eu vou tirar aquela doença daquele meu servo. Vou tirar aquele devorador, que quer devorar ele através da doença, da enfermidade. Igreja amada, alguns crentes prósperos, porque são dizimistas. E há dizimistas que lutam com dificuldades financeiras. Sabemos que as bênçãos da obediência ao Senhor se restringe não somente às questões materiais. Algumas igrejas ensinam que se você for dizimista, você vai ficar rico. Isso aí, irmãos, é heresia. Pastor presbiteriano Augusto Nicodemos, ele às vezes fala lá, né? Você quer ficar rico? Vai trabalhar. Deus não tem obrigação com você, não. Todo crente dizimista e ofertante pode também fazer uma lista de bons frutos que o Senhor tem derramado na sua vida. Faça uma lista dos bons frutos. Você vai ficar surpreso. Nunca um irmão ou irmã dizimista será infrutífero. Sabia disso? Outro fruto. E mais fruto, e mais fruto. Nós temos que dar os 10%. Interessante que a palavra que significa 10ª parte, decate, do grego, deca, 10ª parte, é 10% que o Senhor acrescenta na nossa vida. Seja fiel ao Senhor. Ele te dá 90% para você administrar. Seja um bom mordomo. Igreja amada, não sejamos encontrados como infiéis ao Senhor. Se Jesus voltar hoje, você vai ser encontrado fiel ou infiel? Provérbios 11, 24 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Salmo 119 diz assim: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guarda a tua palavra. No livro de 1 Crônicas 10, fala do rei Saul. Saul morreu sendo infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar um vidente em busca de orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso, o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Eu sempre oro: Senhor, não me deixe ser encontrado com os infiéis. E o dízimo, irmãos, ofertar, é para uma vida abençoada e feliz. Quem que não quer ser feliz, hein? Quem não quer ser abençoado? Versículo 12: então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Olha, pastor Paulo, pastorear é uma bênção. Sabe por quê? Porque nós experimentamos bênçãos no meio do povo de Deus. Já tive o privilégio de conviver com ovelhas extremamente abençoadas por Deus e ovelhas fiéis à causa do Senhor. Que maravilha! Então,
Essa palavra é uma palavra de encorajamento aos dizimistas e ofertantes. Perseverem com alegria. Vocês são cooperadores de Deus num trabalho de investimento eterno. Uma convocação aos que já foram dizimistas e ofertantes e pararam ou não o fazem com regularidade. Volte a investir. Coloque seus dízimos e ofertas em dias com o Senhor. Você sabe que tudo está escrito acima, você já experimentou em épocas da sua história. Um apelo aos que não são dizimistas e ofertantes. Comece hoje mesmo a prática desta boa e bíblica disciplina cristã. Seja daqueles que vivem da generosidade abundante do Senhor. Eu encerro essa palavra lendo Provérbios 11, 24, que diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Que voz você tem ouvido do seu coração? Você tem ouvido a voz da escassez? Se eu dar, vai faltar? Talvez você tenha ouvido a voz da infidelidade, ou talvez de um coração duro. Ouça a voz do Senhor. Se você for um dizimista fiel, a sua vida vai mudar radicalmente, porque Deus é fiel e Ele não falha nas suas promessas. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sejamos uma igreja fiel na totalidade, não somente em alguns pontos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.